A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo e hoje eu vim falar com você sobre início da chamada ministerial. Você que tem ministério, você que tem se preocupado, talvez orando e pedindo para Deus uma direção acerca do teu ministério, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, tá? Não saia daí, assista o vídeo até o final, eu tenho certeza que vai valer a pena. Então hoje nós vamos conversar sobre os 5 pontos para que a gente comece o ministério. E quero que você leia comigo a palavra do Senhor que está em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém? Só esse versículo. O que levou Paulo a assimilar tudo isso? A certeza, quando Paulo escreve para Romanos, Paulo fala com muita propriedade. Ele se apresenta dizendo: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho. Paulo conseguiu começar a carta relatando com muita propriedade qual era o seu desígnio, ou qual era o seu ministério, qual era a sua chamada. Talvez você chegou até esse vídeo com muitas dúvidas, se perguntando: Deus, como é que eu vou exercer o meu ministério? Deus, como é que vai acontecer as coisas? E essas dúvidas são normais, não se preocupe. Essa dúvida que você está tendo hoje, essas perguntas que você está fazendo, são pertinentes, pode ter certeza, essa preocupação que você tem com o início do ministério. Mas eu quero dizer aqui 5 considerações sobre o início do ministério, tá bom? A número 1, Deus fala com você. Sim, Deus fala com você. Por que Deus fala com você? Porque Deus não é um Deus de confusão. Com certeza, antes de você iniciar o teu ministério, e é por isso que Deus fala, e é por isso também a gente está muito atento à voz de Deus. Eu lembro muito bem, eu quero contar isso como um testemunho muito rápido para você entender. Quando Deus falou comigo, eu estava em Joinville, numa roda de irmãos, depois de um culto na casa de uma irmã, e aquela senhora olhou para mim e disse: moço, você prega? Eu olhei para ela e falei: eu pregar? Eu pensei até que ela queria que eu pregasse naquele momento. Eu falei: não, eu não prego, longe de mim isso, longe de pregar. Ela falou: então se prepare que você vai ser um pregador da palavra de Deus. Aí, irmãos, qual que é a primeira coisa que vem na nossa mente? Eu ser pregador? Naquele momento eu olhei para as pessoas que estavam ao meu redor e falei: não, mas tem tantos melhor que eu, tanta pessoa que tem mais aparência de pregador, tem mais jeito de pregador, fala melhor, se expressa melhor, entende mais do que eu. Não, eu acredito que essa irmã se equivocou. Não é assim talvez na tua chamada? Eu na hora pensei: essa irmã entregou a profecia errada, ela talvez era para falar para outra pessoa, ela falou para mim. Mas o que acontece? Eu, ao invés de ouvir a voz de Deus, o que Deus tinha falado para mim, me assegurar na promessa, o que eu fiz? Eu deixei de lado a voz de Deus. Passou-se uns 4 dias, eu subi para a cidade de Campo Alegre, também em Santa Catarina, e de repente veio um pregador de fora. Eu estava tocando violão na igreja, e ele veio e começou a orar por mim, dizendo: Senhor, abençoe esse jovem, que será um pregador da tua palavra. Senhor, esse jovem será muito usado no louvor e na palavra. Gente, tudo isso era muito distante de mim. Dizer para vocês, eu gostava de tocar, mas cantar e pregar eu achava que era coisa de outro mundo. Eu achava que era para pessoas super capacitadas. E de repente, eu duvidei de novo de Deus. Deus falando comigo, por isso que eu disse: Deus fala. E a gente duvida da voz de Deus. Continuei questionando, Aí passou-se mais, eu acredito que passou-se mais uns 3 dias. Eu fui em uma vigília em Mandirituba, perto de Curitiba. E aí o pregador chama eu para frente e fala: aquele moço que está lá atrás, vem aqui. Eu fui para frente, ele disse: por que você está duvidando do que eu falei para você? Eu não te disse que você vai ser um pregador da minha palavra? Eu não te disse que separei você para o ministério, para cantar, louvar e pregar? Não duvide da minha palavra, não duvide da minha promessa. Então, irmãos, naquele momento, assim, eu fiquei alegre por Deus ter confirmado pela 3ª vez, mas também muito triste por eu ter duvidado da palavra de Deus.
quero te dar um alerta. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus disse que te chamou para o ministério, para pregar, para cantar, para talvez cuidar de um departamento, para ser líder de jovens, para ser um missionário, e você está preocupado hoje, talvez porque não está se vendo nessa situação, eu quero dizer uma coisa: Deus, Ele é fiel para cumprir, mas nós temos que guardar a palavra de Deus em nosso coração e não duvidar do poder de Deus. Segunda coisa que eu quero falar com você, segunda consideração, é que Deus conhece sim as tuas limitações. Por quê? Porque a primeira coisa, quando Deus nos chama e nós queremos ingressar no ministério, primeiro Deus falou conosco. A segunda coisa, o que a gente vai pensar? Mas Deus, eu sou tão limitado. Deus, eu sou isso. Deus, eu sou disso. Senhor, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Ei, Deus sabe tudo isso. Você acha que Deus não sabe tuas limitações? Claro que sabe. Deus não sabe quais são os teus defeitos e quais são os teus problemas. Claro que sabe. Gente, quando eu iniciei, quando Deus falou comigo, o porquê a minha dúvida foi tão grande? Eu acredito que foi parecido com o que Moisés. Lembra quando Deus chamou Moisés? Qual foi a primeira desculpa de Moisés? Ai, Senhor, mas eu sou pesado de língua. Ah, mas Senhor, eu não falo desse jeito. Eu não sou como o meu irmão. E nem precisa ser. Deus te chamou do jeito que você é. Quando Deus me chamou, como era o pastor Paulo? Eu era gago, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia me expressar bem, eu tinha muita vergonha de conversar com as pessoas. E aí quando Deus fala que eu vou ser um pregador, qual que é a primeira reação minha? Mas Senhor, tem certeza? Porque olha, eu tenho isso, eu sou assim e Deus sabe de tudo isso. O que Deus quer fazer com você é moldar. Deus quer te usar do teu jeito, da tua maneira, e pode ter certeza que Deus vai te capacitar para isso. Deus vai propor meios para que você venha a ser ainda melhor para o ministério. Mas, gente, quando Deus fala com você, ou é assim, ou nós vamos arranjar uma desculpa. Escute muito bem, lembre disso. Quando Deus nos chama, ou nós dizemos sim, ou nós arranjaremos uma desculpa. Seja qual for, irmão, a tua limitação, o teu problema, Deus sempre vai te ajudar. Deus sabe sim das suas limitações. Então, hoje, você talvez está entrando para o ministério, ou está querendo ingressar em certa área, e você se acha limitado. Não tem problema. O problema é quando a gente deixa de se entregar para o ministério, se entregar à vontade de Deus. As nossas limitações de agora não vão nos impedir de alcançar o objetivo, que é ter êxito na chamada. Apenas saiba que Deus conhece as tuas limitações e Deus irá trabalhar dentro dela. Amém? Terceira consideração. Aproveite cada oportunidade que Deus abre para você. Cada porta, cada oportunidade pequena. Por quê? Porque nós temos que fazer aquilo que a Bíblia diz. Valorizar o dia das pequenas coisas. Valorizar as pequenas oportunidades. Eu penso comigo que são pequenos passos que nos levam a lugares extraordinários. Lembra quando Davi foi chamado? Davi foi chamado por Deus, quando estava trabalhando, para ser rei de Israel. Agora, Davi entrou no palácio já como rei? Não. Para que Davi foi chamado? Davi foi chamado um dia em que o rei Saul estava aflito, foi chamado para tocar instrumento. Mas, gente, veja, essa era a oportunidade que ele tinha para ter um contato com o projeto de Deus. Às vezes a gente pensa que para a gente ser muito abençoado por Deus, a gente já tem que pegar o cargo máximo. E, gente, e não é assim. Nós temos que nos sujeitar a pequenas tarefas para que Deus venha nos forjar, Deus venha trabalhar em nós e também ver se nós estamos aptos ou não àquele lugar onde Deus tem para nós. Porque a gente tem que entender que pequenas oportunidades são valiosas. Pequenas oportunidades são instrumentos de Deus para que a gente venha nos fortalecer e aprender para grandes oportunidades. A primeira congregação que eu cuidei, ela tinha 12 membros. Então, o que eu fiz? Eu agarrei essas oportunidades. Eu quero te lembrar uma coisa. Não existe um bom primeiro se não tiver um bom segundo. Você nunca será um bom líder se você não for um bom liderado. Você nunca vai ser um bom pastor, um bom missionário, se você não for um bom auxiliar. Nós temos que entender que nós temos que dar o nosso melhor, independentemente do que nós estamos vivendo agora.
Talvez o cargo que Deus vai te proporcionar hoje é um pequeno cargo, mas seja fiel, agarre todas as oportunidades possíveis, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Amém? Agora vamos para a quarta consideração, seja fiel no pouco. Por que, gente? Porque a gente pensa que Deus ele nos olha nas grandes posições. Deus ele vai nos olhar nas pequenas posições. Quando ninguém está nos vendo. Lembra Davi cuidando das pouquinhas ovelhas? Mas ele foi fiel nas pouquinhas ovelhas e Deus lhe abençoou. Às vezes a gente pensa, não, eu vou ser fiel, eu vou me dedicar muito mais quando eu tiver mais. E não, Deus não olha assim. Seja fiel nesse pequeno grupo onde Deus te inseriu e tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Seja fiel nessas poucas oportunidades que você tem no momento e tenho certeza que Deus vai honrar. Amém? Vamos para a quinta e última. Invista em seu ministério. Gente, quem vai investir no teu ministério é o pastor? É o teu líder? Pode até ser, mas o maior interessado é você. Invista em oração, invista em palavra. Ministério sem palavra e oração, ele não vai permanecer. Com certeza, se você seguir esses passos, você vai ser grandiosamente abençoado. Ore muito, peça a Deus pelo teu ministério, invista em conhecimento. Deus diz, crescei na graça e no conhecimento. Se Deus te chamou para pregar, invista estudo da Bíblia. Para cantar, invista em aulas de música e tantas outras coisas para liderar. Busque conhecimento sobre liderança. Peço a Deus que esse vídeo tenha falado com você. Compartilhe, divida com alguém. Se inscreva em nosso canal. Curta a nossa página e tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, o teu chamado e o teu ministério. Amém? Deus abençoe.